Boa tarde a todos. Agradecemos imensamente a presença de todos vocês e convidamos que sempre estejam aqui conosco todos os sábados às 16 horas, ouvindo a palestra, os ensinamentos de Jesus. E agradeço demais a presença do nosso irmão Edson Gumão e o coral para abrilhantar esse dia tão especial para nós, que é o nosso aniversário, o aniversário da casa. E que todos estejam imbuídos de muito amor, para que aceite e assimile as palavras dessa palestra, que é a importância da oração. Nós sabemos que realmente ela é importante, mas vamos ter um esclarecimento melhor através do nosso irmão Edson Gumão. Vamos fazer a nossa prece. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos imensamente por estarmos todos aqui reunidos em Teu nome, para ouvir a palestra e assimilar e refletir, fazer nossas análises sobre a importância da oração. Agradecemos imensamente, Senhor, por tudo que nos tem dado, por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. Mestre de infinita bondade, também auxilia, ampara todas as famílias de todos aqui presentes, dando saúde, dando paz, harmonia, e também dos espíritos desencarnados que estão aqui, que vêm em busca de um amparo, de uma paz, de um estudo também para continuar a sua reforma íntima. Que todos façam sempre a prática do bem. Nós aqui também tenhamos esta perseverança de que precisamos fazer sempre a prática do bem. Senhor Jesus, abençoa esta casa, fazei com que ela sempre esteja de portas abertas para todos que precisarem, necessitarem do Teu amor, do Teu amparo, da Tua luz, e fazer estudos para que possamos cada vez mais sermos melhores a cada dia, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, em todas as ocasiões de nossas vidas. Amada e querida Mãe, protege todos nós, ampara todos os Seus filhos, abençoa-nos, dai-nos muitas graças, derrama sobre todos nós, sobre essa casa, muitas e muitas graças de saúde, de paz, de harmonia, e de que perseveramos nesta nossa caminhada, espalhando o amor de Jesus. Que assim seja. Muita paz a todos. É com imenso prazer, com uma imensa alegria, com muita paz, com muita alegria, com muito prazer que nós estamos hoje aqui e sabemos que é uma data muito especial, né? E essa data é do aniversário do despertar da consciência, né? Que lindo, que lindo. Estão assim de parabéns. Eu vou convidar o coral para a gente iniciar homenageando aqui essa casa para o despertar da consciência nesses 12 anos, e para alguns que aqui foram beneficiados. Essa letra, a qual é de Carlinho Conceição, é bem apropriada para esse momento. Quando diz: aqui
nesta casa eu me encontrei. Entrei, aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religai, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e águas da fé, religai, religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando, quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religai e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ou Santa Casa Santa. Aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor e a benesses do labor e acreditaram minha ferida. Depois de muitos e muitos passos, estudos e a água da paciência, religai, religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui nesta casa de oração, orei,
Depois de muitas e muitas quedas, se fortalecendo na fé, ele cai e reergue. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, se fortalecendo na fé, ele cai e reergue. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviço, que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Então vamos ao nosso tema de hoje, né? Feita a inicial homenagem, né? Ao despertar da consciência com a Santa Casa Santa, a gente vai diretamente para o nosso tema, a importância da oração. Oração é uma prece ou reza dirigida a Deus ou a outro ser espiritual e que está integrada nos rituais de grande parte das religiões. Trata-se de um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com seres divinos através da súplica, da ação de graças, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. Então aqui está uma definição bem apropriada sobre a prece. Agora, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz o seguinte: o Espiritismo reconhece como boa as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem do seu formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhes a pequenez e as paixões humanas. Então fica bem claro que o Espiritismo não condena absolutamente as orações que a gente já viu, oração e prece e reza, como é dito no popular, são todos a mesma coisa. Há as orações, as rezas, que podem ser súplicas, agradecimento, louvores, ser direcionado a Deus, a um Espírito, a um Santo, segundo as suas crenças, e que aqui o Evangelho é claro e específico em que o Espiritismo não condena que assim seja feito. E que seria
a gente achar que Deus era muito pequeno para condenar um pedido feito de coração de pessoas só porque elas pertencem a outra denominação ou outra religião que não seja a nossa especificamente. Mas há um requisito sério, muito sério, para a prece. Pois a prece vai buscar o contato com o mundo espiritual. A prece vai buscar o contato com Deus. Então, os espíritos, ou a doutrina dos espíritos, que doutrina significa ensinamentos dos espíritos, nos esclarece que aquilo que for dito nas nossas preces tem que ser de pleno coração. Ou seja, a gente tem que saber o que está sentindo e o que está pedindo com muita clareza. Continua os Espíritos nos informando agora no capítulo 28, no resumo, diz assim, resumo do item 1. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade. Pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece. E quando nos dão alguma, é para orientar o nosso ideal, a nossa ideia, e sobretudo para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, dos ensinamentos dos espíritos, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldade em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularem bem seus pensamentos. Então aqui nada mais claro, né? Mais claro do que isso, impossível. Então os Espíritos mostram claramente que às vezes um bom pensamento vale mais do que as palavras. Então fica assim, de uma forma bem óbvia, que os pensamentos e os sentimentos é o que vale mais quando nós tentamos usar da prece, quando tentamos entender a importância da prece. É necessário que entendamos que o nosso pensamento, que vem primeiro, e o nosso sentimento que são as coisas mais importantes. Embora haja o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, com inúmeras preces, os Espíritos têm como objetivo apenas ajudar as pessoas que às vezes não sabem expressar o que estão sentindo, o que estão pensando. Então a gente vai lá e consegue, através, não é um manual para orações ou para prece, não, né? Aí consegue ver o seu sentimento embutido ali naquela prece do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, necessário se faz 3 sentimentos fortes para que entendamos a importância da prece.
Esses sentimentos, eles são descritos por o apóstolo Paulo, que são a fé, a esperança e o amor. Está na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, e sem essas três qualidades, ou esses três sentimentos, dificilmente a nossa prece, a nossa oração vai atingir o objetivo. Paulo mesmo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que será que Paulo quer mais ou menos dizer com isso? Eu vou contar uma historieta bem rapidinho. Muitas vezes nós acreditamos que nós mesmos conseguimos resolver os nossos problemas. Nós muitas vezes pensamos que Deus é apenas uma pessoa que está para nos servir. E aí não desenvolvemos aquela fé que pode realmente surtir um efeito na nossa vida. Geralmente, quando a maioria de nós temos algum problema, recorremos a muitos subterfúgios, a muitas coisas as quais está distante, mas muito distante da fé e de Deus. Muitas vezes se diz assim: Jesus disse, vós sois deuses, e a gente acredita, né? Porque Jesus disse realmente, Jesus disse, mas não era no sentido que nós temos o princípio da divindade dentro de nós, mas não na posição das tomadas de decisões que muitas vezes a vida impõe a gente. A vida nos cobra às vezes decisões e a gente, sem estar ébrio, a gente estando sóbrio, não recorremos a Deus, não achamos a fé necessária e agimos igualzinho aos ébrios. Esquecemos de Deus. Nesse sentido, fica nos faltando a fé. Mas Paulo, ele ainda em Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de 2 e 3, ele diz assim: a fé não é propriedade de todos. Aí fica bem claro, né? Nem todos fizeram, durante encarnações e reencarnações, a aquisição da fé. Muitas vezes fizemos muitas aquisições da inteligência, a aquisição da filosofia, a aquisição das riquezas, a aquisição de carros, detalhando, de carros, de imóveis, mas a aquisição da fé a gente não fez. E aí Paulo diz, a fé não é propriedade de todos. Só que lembremos a importância da oração, vamos ter que ter a aquisição da fé. E Paulo, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, e eu estou falando muito em Paulo porque Paulo é um exemplo de como fazer a aquisição de fé. Hebreus, capítulo 1, Paulo diz assim: a fé é a expectativa certa. Veja bem,
A fé é a expectativa certa das coisas esperadas, embora não observada. Quem imaginou? Eu gosto de repetir. Expectativa, quando a gente tem uma expectativa. Paulo disse que a fé é a expectativa certa das coisas esperadas. Estamos na expectativa de algo que estamos esperando. E ele disse, embora não observadas. Então, a importância da fé, sem o atributo, a importância da prece, da oração, sem o atributo da fé, aí já tira muito da importância. A esperança. A esperança se faz vital. Novamente, Paulo, agora já em Romanos, capítulo 5, versículo 4, diz o seguinte: a perseverança produz esperança, que produz experiência. E a experiência, vou repetir, a perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, novamente o conselho de Paulo. Ao perseverar, se a gente fez a aquisição da fé, lutamos, conseguimos a fé, porque a gente pode fazer a aquisição da fé, como fazemos a aquisição de qualquer outro atributo, podemos adquirir a fé. E aí a gente agora vai perseverar. E a perseverança, segundo Paulo, produz a esperança. Então, à medida em que nós oramos, que nós buscamos entender a importância da prece em nossas vidas, nós temos que ter perseverança. Ao perseverarmos, nós vamos desenvolver a esperança. Veja, dito assim parece tão simples, né? Dito assim parece coisas pequenas, mas isso são coisas tão grandiosas, isso são coisas tão valiosas, isso são coisas que a gente coloca na nossa vida, nos momentos mais difíceis que a gente passa a viver. São coisas as quais a espiritualidade nos apresenta e nos mostra como caminho, e a gente precisa meditar sobre isso, e nós precisamos usar. Então aí nós vamos lutar para adquirir a fé. Aí nós vamos lutar para perseverar. E ao perseverar, a nossa esperança vai ficar mais concreta dentro de cada um de nós. A história. Uma senhora era muito conhecida por ser muito religiosa, bem religiosa. Então veja só, essa senhora era conhecida por ser muito religiosa, muito católica, gostava de ir à missa, não perdia a missa. E aí ela começou a passar dificuldades. E ela era uma pessoa que orava muito. E ela era muito conhecida no bairro, a cidadezinha dela pequenininha, o bairro pequeno, era muito conhecido, só que o bairro também carente. E ela começou agora a passar dificuldades, e as dificuldades foram aumentando. E ela bem conhecidinha, rapaz, todo mundo conhecia ela. E ela agora não tinha mais nada para comer dentro de casa. Nada mesmo. E aí ela
teve que mendigar. Aí ela saiu, né, pedindo. E ao chegar em um comércio, um senhor bem rico, ateu, viu ela pedindo alimentação e tal. Só que ninguém dava alimentação para ela, né? E esse senhor bem rico, ele pegou o estado dela lá com alguém, sem ela perceber, pegou o estado dela, o endereço, tudo tal. E a bichinha foi para casa de mãos vazias, né? Passando necessidade, passando fome. Esse senhor sabia da história dela, sabia que ela era religiosa, que ela orava bastante, que ela acreditava em Deus, e ele, ao contrário dela, era ateu convicto. E aí ele quis mostrar para ela que Deus não existia. Então o que é que ele fez? Ele juntou assim alimentação, um carro, uma caminhoneta cheia de mantimento que dava para ela passar, eu acho assim, suponho pela história, que dava para ela passar meses, né, com aquela alimentação. Só que ele mandou um recado inusitado ao meio para ela. Ele mandou uns dizeres para quando ela perguntasse quem foi que mandou, aí o entregador ia dizer para ela, né? Só que o entregador parou o carro lá, né? Com um monte de mantimento, feira de tudo para ela, de tudo. E foi descarregando e disse: aqui, a gente trouxe para a senhora. E ela alegre, satisfeita, e agradecia aos céus, olhava para o céu, agradecia, e os caras colocando o mantimento e o entregador observando, né? Observando, e ela nada de perguntar quem mandou, não perguntava quem mandou, e entregou tudo, colocou tudo, e ela não perguntou quem mandou. Aí o entregador disse: olha, quem mandou tudo isso para a senhora, que a senhora nem perguntou quem mandou aqui escrito o nome de quem mandou essas coisas para a senhora. Aí ela disse: certo. Aí ele leu para ela: quem mandou toda essa feira para a senhora foi o diabo. Aí ela disse: tá vendo, meu filho? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então veja a qualidade da fé da mulher. Ela tinha fé, perseverança. E quando o milagre aconteceu, porque literalmente ela tem razão. Quando Deus manda, até o diabo obedece mesmo. Mas aí a gente entende a importância da oração e a importância dessas qualidades: fé e esperança. Agora, o amor. Eita, e o amor é divino, né? Porque geralmente quando a gente vai pensar no amor, a gente pensa sempre no amor que está ao nosso alcance. E o amor que está ao nosso alcance é muito pequeno. O amor que a gente consegue entender, o amor que a gente consegue apalpar, que são das coisas vistas e até de algumas coisas sentidas, são muito pequenas perto do amor divino.
que é esse amor que vai nos ajudar a entender a importância da oração. Como a gente pode fazer a aquisição da fé, como a gente pode, ao fazer a aquisição da fé, desenvolver a esperança, a gente pode adquirir o amor. E o amor divino. Paulo conseguiu. E aí, geralmente, as pessoas dizem: mas Paulo, alguns, era um espírito de escola, ele já veio preparado. Mas em algum momento, Paulo teve que desenvolver o amor. E aí, nós também, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter que parar para tentar entender o amor da divindade, daquele que nos criou, daquele que nos fez. Um exercício pequenininho, básico, que nós espíritas podemos fazer é daquele de alguém que a gente ama. Se costuma se dizer no movimento nosso que até as pessoas ruins, má, tem alguém que ele ama. E é verdade. Às vezes pode não ter alguém, mas às vezes ele não ama nem alguém, mas ama um bicho. Ama um cachorro, ama um cavalo, mais às vezes do que um ser humano. Então a gente pode começar por esse exercício básico. A gente começa a pensar assim: quem eu amo mais na minha vida? A gente vai encontrar. A gente vai encontrar quem a gente ama mais na vida. Às vezes é o nosso pai, às vezes é a nossa mãe, às vezes é um irmão nosso, às vezes é um amigo, às vezes é o marido ou a esposa, mas a gente sempre tem alguém que a gente gosta mais daquela pessoa do que todos. E aí a gente pega como parâmetro isso para ver o sentimento. Aí a gente entende direitinho. É assim que eu entendo de quem eu não gosto. É entendendo de quem eu gosto. Mas é fácilzinho, né? Mas aí é um tal exercício que a gente vai tentar gostar, que significa amar, como a gente ama essa pessoa especial. E esse exercício a gente pode se tranquilizar, porque é para essa, para outra e outra e outra encarnação. A gente não vai conseguir fazer como Paulo fez na primeira oportunidade que ele teve. Paulo chega a dizer o seguinte em Romanos 8, 38 e 39. Ele diz que está convencido. Eu acho o máximo isso. Paulo diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Paulo, ele tinha convicção do amor de Deus. E ao exercitarmos o amor, aí a gente vai começar a estar pronto para entender
a importância da oração em nossas vidas. Tem um ser que desceu à terra, divino, que entendia essa importância. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, fala sobre Jesus. Agora, pela manhã, tendo levantado muito antes da luz do dia, ele se foi e partiu para um lugar solitário, e lá ele orou. Antes de amanhecer o dia, Jesus partiu para um lugar solitário e lá foi orar. Eu acho bem interessante, porque eu ficava pensando assim, antigamente as religiões, e ainda hoje, o protestantismo ensina que Jesus é Deus. Que Jesus é um Deus, eu sei, né? Mas o protestantismo ensina que Jesus é parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, assim como o catolicismo ensina também. E aí eu ficava pensando, por que Jesus orava, se ele era Deus? Depois, até mesmo no Espiritismo, no livro dos Espíritos, diz que os espíritos superiores veem Deus face a face. Aí, mais uma vez, eu fico me perguntando, por que Jesus orava tanto? Porque aí, antes de o dia amanhecer, Jesus tirava para ir orar. E quando ele despediu as multidões, ele subiu a montanha sozinho a fim de orar. Agora, quando a tardinha veio, ele estava lá só. Naquele momento era antes do amanhecer, agora já era tardinha. Jesus subiu, ficou sozinho, foi orar novamente. Um espírito da envergadura de Jesus. Agora, aconteceu naqueles dias que ele subiu a montanha para orar. E orou continuamente durante toda a noite a Deus. E quando se fez dia, ele chamou seus discípulos para junto de si, e dele escolheu 12, a quem ele chamou de apóstolos. Jesus tinha uma decisão para tomar, porque ele tinha discípulos, alunos. Ele tinha centenas de alunos, e ele tinha que escolher enviados, que eram os apóstolos, que era uma missão a mais. Veja, para ele tomar essa decisão, ele passou a noite toda orando. Agora, imaginemos nós, um espírito da envergadura de Jesus, co-criador do planeta Terra, precisava orar tanto. Imagina a gente. Mas Jesus, ele, claro, tinha aquelas qualidades e muito mais outras: fé, esperança e amor. Para encerrar, a gente ainda vai ter um tempinho com coral, né? Coral concentrado, olha para o coral, Jamilão. Nisso, olha para nisso. Concentração total. Né? Eu vou encerrar com a oração de Chico Xavier. Não é dele propriamente. A oração
de um espírito desencarnado, José Silvério Horta, que foi psicografado por Chico Xavier, que diz assim: Pai nosso que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escassez, santificado, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que nem vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dai-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos. Amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Convido agora o coral. Senhor.
Animado, né? O segundo é nisso, é mais animado. Agora é a composição dele, essa daqui, que a gente vai ouvir para encerrar. E gripada. A planetona é eterna, essa dor dela.
obrigado mais uma vez. Gratidão. Primeiro, a espiritualidade. Sempre a espiritualidade. Os trabalhadores do Cristo, os mentores espirituais, nós agradecemos muitíssimo. E os trabalhadores que estão sempre a nos convidar para partilhar desses momentos, né? Meus irmãos, Jesus abençoe a todos e feliz aniversário ao despertar da consciência, viu? Obrigado por tudo. Que lindo que foi esse momento, né? Maravilhoso, essa última música belíssima, parabéns. Gilvan, muito obrigada. Continue assim com essa inspiração belíssima. Obrigada pela grande explicação sobre a oração, valiosíssima para todos nós, né? Vamos fazer nossas preces agora, pensando nesse momento, e agradecemos imensamente e pedimos que sempre vocês estejam aqui conosco, né? Esse momento foi um momento assim de volte mais, volte mais. E estamos felizes com a presença de todos, agradecemos. Logo após a nosso passe, vai ter passe, Paulinho? Vai. O passe é primeiro, depois a nossa confraternização? Sim. Então, nós vamos para o passe, imensamente agradecidos, e pedimos a Deus e ao nosso bom Jesus que sempre, sempre ilumine vocês. E também que você, nosso irmão, faça a prece final. Deus, nosso Pai nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso Deus de amor, nosso Deus de infinita bondade, gratos somos a Ti por a vida que o Senhor nos deu, por o cuidado que tem conosco, de encarnação a reencarnações, por estarmos aqui nesse momento. Somos gratos a Ti. Sabemos tão pouco sobre Ti, sabemos tão pouco sobre os Teus desígnios, mas o pouco que sabemos basta-nos para entendermos que o Senhor nos ama e que nos fará sempre felizes. Neste dia, nesta vida, e nas vidas sucessivas que teremos. Gratidão por esse ensino de que nós somos eternos, desse ensino que nos deste através dos bons espíritos, de que nós podemos começar de agora, esquecer o nosso passado e buscar a aquisição da fé, da esperança e do amor. Que todos nós aqui neste dia, tanto encarnados como desencarnados, possamos entender que o Teu amor nos possibilita a nossa regeneração e assim consecutivamente viver a terra regenerada, uma terra de paz, uma terra onde haverá muito mais amor, muito mais compreensão, mas que nós desde já podemos começar a fazer a nossa parte. Gratidão, principalmente aos irmãos aqui que deram início aos trabalhos do despertar da consciência, que eles tenham fé, tenham perseverança para ter esperança e consigam entender o Teu amor. E que o Senhor possa abençoá-los, os irmãos que deram início a essa obra tão maravilhosa deste centro.
Que todos eles tenham muita paz, muita luz, tenham um bom final de semana. É o que desejamos para todos nós aqui, encarnados e desencarnados. Que assim seja.